Oi turma, como é que vocês estão? Começamos mais uma semana de aula. Espero que tenham atualizado todos os conteúdos, feito anotações, revisado. Vê, a nossa aula de hoje ela é a continuação do nosso livro didático. Na nossa última aula, nós havíamos conversado sobre frase, oração e período. Então vai ser importante que vocês lembrem o conceito de oração, porque vai servir para compreendermos o conceito de orações coordenadas, sindética e assindética, tá bom? Vejam, orações coordenadas, classificação. Observe o período abaixo. Ele é inteligente e estuda muito. Agora, veja o que acontece se separarmos o período em duas orações, ou seja, duas frases que contêm verbos. Ele é inteligente, ele estuda muito. Ao separar essas frases, ambas perderam sentido, ambas ficam sem coerência. Eu espero que vocês vejam que não, porque o fato dessas frases terem sido separadas, cada uma permanece com o seu sentido intacto. Como você pode ter notado, as duas orações são independentes, não é mesmo? Isso deve-se ao fato de elas não apresentarem nenhuma função sintática uma em relação à outra. Ou seja, nenhuma frase tem nenhum elemento que vai fazer com que a outra dependa desse elemento para que seu sentido ele exista. Ambas as frases, ao serem separadas, elas têm seus sentidos completos. Nenhuma depende da outra, nenhuma realiza a função sintática com a outra para que o sentido ele exista. Essa é a primeira dica. As orações coordenadas são aquelas, como já falei para vocês, que são sintaticamente independentes, seus sentidos são próprios. Além disso, é importante dizer que esse tipo de oração pode ou não ser introduzida por uma conjunção. A conjunção, como vocês sabem, é a classe gramatical que vai unir orações através dos seus conectivos de adição, de adversidade, alternativos. Mais à frente veremos as classificações. As orações que apresentam conjunção são chamadas de orações coordenadas sindéticas. Já as que não possuem conjunção são chamadas de orações coordenadas assindéticas. Elas vão ser classificadas apenas pela presença da vírgula. Orações assindéticas. As orações coordenadas assindéticas são caracterizadas pelo período composto, ou seja, um período onde eu tenho mais de uma oração. Período composto justaposto, ou seja, não são ligadas através de nenhum conectivo, ou seja, de nenhuma conjunção. Primeiro exemplo: chegamos à praia, nadamos, jogamos, comemos. Não existe, por exemplo, nessa construção um pois. Quem faz a organização desse enunciado são as vírgulas. Segundo exemplo: pegou a chave, abriu a porta, suspirou fundo. Segue a mesma linha de raciocínio do primeiro exemplo. Não há um porém, não há um entretanto, apenas as vírgulas. Terceiro exemplo: não tem vontade de comer, estudar, sair. Não existe um porquê, mas existem vírgulas traduzindo e organizando as orações enquanto assindéticas. Agora a gente parte para entender as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que vão ter a presença das conjunções, que a gente acaba classificando enquanto conectivos. A primeira são as aditivas, vão trazer o sentido de soma. São aquelas que dão uma ideia de sequência ou adição de fatos ou acontecimentos. Essas orações são articuladas por meio de uma conjunção aditiva e nem. Eu não vou comer salada, nem tomar suco. Eu não vou estudar e nem vou à praia. As adversativas são aquelas que se opõem àquilo que se declara na primeira oração. Vai trazer uma adversidade. Elas são articuladas por meio de uma conjunção adversativa, porém, mas, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante.
Eu queria ficar em casa, porém preciso ir ao banco. Eu queria ficar em casa, porém preciso ir à escola. Percebe-se que a segunda oração, ela está em contato oposto à primeira. As alternativas são aquelas que excluem o conteúdo da outra. Essas orações são articuladas por meio de uma conjunção alternativa. Essa daí, ela vai te dar a possibilidade de escolha. Tá aí o exemplo. Viajarei de avião ou pegarei um ônibus? Vou à escola ou vou ao parque? Seguindo, as conclusivas. Geralmente não. As conclusivas elas são utilizadas quando você finda o seu texto. É na conclusão do seu texto. É como se elas fossem marcas linguísticas para quando você está finalizando o seu discurso. Quando expressam uma conclusão ou consequência lógica baseada na primeira oração, elas são articuladas por meio de uma conjunção conclusiva. Logo, portanto, pois, assim, então, por isso, por conseguinte, de modo que, de forma que, em vista disso. Segue o exemplo. Fez uma cirurgia, por isso não irá à aula. Não foi à escola, pois não acordou cedo. Explicativas, quando expressam uma explicação para o que é dito na primeira oração. Elas são articuladas por meio de uma conjunção explicativa. Porque, que e pois. Ela estava comemorando porque foi aprovada. Ela está feliz porque está namorando. É sempre dar uma satisfação, uma explicação ao próximo. Para a gente enfatizar, a gente revê que as orações coordenadas assindéticas são aquelas que se candeiam sem a presença de uma conjunção. Elas aparecem justapostas, separadas por vírgula. Ao lado, eu coloquei para vocês dois exemplos. A primeira, que vai representar uma oração coordenada assindética, e a segunda, que representa uma oração coordenada sindética. A primeira diz o seguinte: o tempo corria, ela crescia rápido demais. Apenas a vírgula realizou a junção das duas orações. Uma oração coordenada assindética. Exemplo 2. Eu queria convencê-lo, mas os argumentos não foram suficientes. No exemplo 2, eu tenho um conectivo mais, que é uma conjunção adversativa. Está contra a primeira oração. Então, turma, espero que vocês tenham compreendido. Estudem, atualizem os conteúdos. Em breve, a gente vai continuar com o nosso livro didático, passando atividades e reforçando todo o conhecimento que nós tivemos agora. Até a próxima e tchau!